Aí, muito boa tarde para você inscrito no canal do TSP. Estamos de volta com mais um TSP exclusivo, dessa vez com um quadro novo, o Panorama Copa Paulista, onde a gente vai trazer as equipes que vão participar da competição para dar aí seus primeiros pitacos sobre o torneio e falar quais são os seus primeiros objetivos. E para começar, não poderia ser diferente, um gigante aí da nossa, frequentemente com a gente no canal, para representar o São José, a Águia do Vale. Temos aqui Marcelo Marelli, não, vocês não estão enganados, ele esteve aqui semana retrasada com a gente pelo Sertãozinho e hoje já com a camisa do São José. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo. Queria começar perguntando para você como foi essa sua chegada no São José, como foi essa abordagem, acabou de vir de um título da Série A3, um acesso para a Série A2, então queria que você pegasse um pouquinho desse caminho para falar como o São José te procurou e por que você aceitou o convite para ir para o Vale do Paraíba. Gabriel, prazer estar contigo, prazer estar com os amigos do TSP, muito feliz de estar aqui mais uma vez aí. Foi bem tranquilo, assim, a gente acabou o campeonato com o Sertãozinho, né, teve depois um período de premiação, enfim, e aí veio o contato do Sid Clay, né, o nosso diretor executivo de futebol aqui, conversando primeiro sobre o clube, sobre a estrutura, o projeto do clube, né, a gente teve algumas conversas aí até chegar num acordo de estar vindo para cá para assumir a equipe. Legal, e o mais legal e interessante é que essa movimentação mostra um pouquinho do caminho que o Águia quer já seguir para a Copa Paulista. Quando você sentou para conversar, para acertar com o São José, o que foi te passado de objetivo da Águia para a competição? Qual que é o principal objetivo? É a vaga para a Série D? É montar um elenco forte para a Série 2 ano que vem? Qual que foi esse primeiro papo que você teve? Qual que é a intenção do São José com a Copa Paulista nesse momento? O São José tem um projeto bem grandioso, né? O São José tem o objetivo, obviamente, de voltar para uma competição nacional, né? Firmar a participação numa Série D, depois buscar um acesso, enfim, se tornar realmente, voltar a ser um clube nacional, né? E, obviamente, isso passa diretamente pela Copa Paulista, né? Que está entre os finalistas, principalmente conquistar o objetivo que é ser campeão, né? O projeto São José, como tem hoje em dia, a grandiosidade que tem, São José tem que entrar nas competições buscando ser campeão, buscando ser protagonista, né? E, obviamente, junto com isso, em paralelo com isso, tentar montar alguma base para a Série 2 do ano que vem, de atletas, né? Então, assim, a montagem está sendo bem criteriosa também pensando nisso, mas, assim, existe o objetivo imediato, né, da competição, que é buscar o título, buscar a vaga para a Série D do ano que vem, para disputar uma competição nacional. E nessa montagem de elenco, o perfil inicial que vocês buscam é um elenco já mais com corpo para a Série A2, aquele elenco um pouco mais de investimento, que a gente sabe que é caro uma Série A2, existe um pequeno abismo entre a Série A3 e a Série A2, porque é mais uma opção bem cara de se fazer hoje em dia. Já é uma equipe que vai ser montada pensando nessas peças que são precisas para a Série A2, ou um elenco que ainda vai buscar um perfil mais jovem, um elenco de apostas para tentar captar alguns jogadores que podem ser grandes achados para o ano que vem, Marcelo? Então, a Copa Paulista é uma competição que, assim, não existe apoio nenhum financeiro, né, da federação, de ninguém. Então, obviamente, se torna uma competição com um nível de investimento mais baixo. Isso não é só o São José, são todos os clubes acabam baixando um pouquinho o investimento na Copa Paulista, né? Mas isso não significa que a gente vai montar um elenco, a gente vai buscar montar um elenco forte, qualificado, equilibrado, tentando fazer uma mescla entre atletas mais jovens e atletas experientes. E, como eu te falei, espera através disso aí montar uma boa equipe, montar uma boa estrutura, para que aí sim a gente faça uma boa competição, e aí automaticamente você fazendo uma boa competição, você conquistando seus objetivos, existe uma chance maior de você conseguir aproveitar alguns atletas desse elenco para a Série A2, né? Então os objetivos vão andar juntos ali em paralelo, né? Mas assim, deixando bem claro que o objetivo do clube para a Copa Paulista é entrar para buscar o campeonato e assim, voltar para uma competição nacional já em 2026. E do elenco que participou da Série 2 com o São José agora, a gente manteve-se uma base, ficaram alguns jogadores aí de nível titular que vão te ajudar nesse começo de processo de montagem de elenco, Marcelo? Ficaram 8 jogadores, né, remanescentes da Série 2. Obviamente a gente inicia a montagem a partir dessa espinha, dessa estrutura que já tem, né?
e a partir daqui a gente já vai buscando os atletas, já vai montando o elenco em cima dessas lacunas que obviamente vão ficar. 8 jogadores, acaba que assim, talvez um terço do elenco, uma coisa parecida com isso, então tem bastante peças a serem buscadas aí no mercado para que a gente monte um elenco competitivo. E você montou um elenco bastante competitivo na Série 3 com o Sertãozinho. Um elenco que teve vários destaques individuais, peças muito importantes no caminho, não só para o acesso, mas do título. E tem esse interesse, você tem essa vontade de trazer alguns jogadores que foram de sua confiança do Sertãozinho, que você sabe que tem nível de Série 2, para poder disputar essa Série 2 com essa Copa Paulista com o São José? O Gabriel, goleiro, já está contratado, inclusive foi contratado antes da minha chegada, da minha contratação. O Gabriel já tinha acertado aqui com um pré-contrato com o Sertãozinho, então já se apresentou, já faz parte do elenco aqui. A gente está conversando, né? Obviamente, você trabalhar com atletas que você já trabalhou e teve sucesso, obviamente, né, é mais fácil, é um caminho talvez mais fácil, mas a gente tá conversando bastante. Né? O São José é uma equipe muito atrativa, né, pelo projeto que tem, então sempre vem aparecendo grandes jogadores, grandes opções aí. A gente, juntamente com a direção, está conversando bastante para essa montagem de elenco aí. Talvez surja um ou outro do Sertãozinho. Obviamente, os atletas do Sertãozinho também, pelo acesso, pelo título, estão muito valorizados, né? Então, vem aparecendo coisas excelentes para eles também. Alguns já têm até coisas acertadas aí, já tinham coisas acertadas. Então, a gente fica muito feliz, primeiro, que os atletas estejam recebendo grandes propostas, estejam até empregados em boas situações, porque fizeram por merecer, né? E a gente já está conversando com alguns outros aí que foram campeões com a gente, para a gente ver da possibilidade ou não de trazer para cá. Cara, isso é legal, né? E outro ponto interessante também é que você, por ser o campeão da atual Série 3, você hoje se mantivesse, o técnico a ser batido da divisão, né? Você consegue enxergar que, mais uma vez, essa Copa Paulista tem times das 4 divisões, das primeiras divisões de São Paulo, e a Série 3 tem vários representantes nesse bolo. O fato de você conhecer bem esses times da Série 3 te dá alguma vantagem na hora de você entender como esses times montam um elenco, como eles pensam a competição? Porque, às vezes, o choque entre essas divisões, elas acabam complicando muito. Às vezes, o time de Série 2 não sabe como o time de Série 3 se prepara e, às vezes, pode ser a grande pedra no sapato, e vice-versa. Então, por você conhecer bem a Série 3 e agora integrado num cenário de Série 2, na competição da Copa Paulista, que você junta todas essas divisões, pode te dar uma certa vantagem, Marcelo? Olha, eu não sei, eu nunca pensei sobre isso, assim, mas a Copa Paulista, a montagem em geral, ela é diferente, né? Ela é uma montagem diferente, porque você inicia a Série D junto, Série C, alguns campeonatos muito bons de segunda divisão de estadual como Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, o mercado as equipes acabam buscando os jogadores que tem no mercado à disposição, né? E, assim, eu, por exemplo, fiz uma Copa Paulista ano passado com o Taquaritinga de Série 4. E a gente conseguiu fazer uma montagem boa dentro do perfil do clube, obviamente financeiro. A gente conseguiu chegar nas quartas de final ali, muito perto de uma semifinal, no jogo que a gente perdeu nos pênaltis para o União São João, que era uma equipe de Série 3. E a gente, assim, no meu modo de ver, foi muito melhor do que eles no jogo. Poderia ter chegado numa semifinal, acho que seria o justo, assim, pode falar de justiça no futebol. Mas, assim, é muito peculiar. Eu acho que as equipes estão se movimentando bem. Todo mundo aí que ficou de Série 3 deve ter atletas monitorados também, assim como a gente tem. Então, a Copa Paulista é uma montagem diferente, possibilita times de Série 3, Série 4 trazerem também jogadores do nível maior pelo custo de ser mais baixo. O mercado de segundo semestre de São Paulo, os atletas acabam tendo que baixar um pouco mais o custo ali, porque todos sabem dessa condição da Copa Paulista. Então, uma competição acaba sendo um pouco mais democrática, mas, assim, a gente está muito, muito atento ao mercado, né? O clube já tinha muitos atletas monitorados, a gente também tem muitos atletas monitorados. Tenho certeza que a gente vai montar um elenco bem equilibrado. E ano passado foi até interessante, né? O atual campeão da competição é um time da Série 3, que foi o elenco que subiu junto com vocês esse ano, que era o Monte Azul. E o interessante nesse caso é que vocês estavam com o Taquaritinga na época, né? E foi um grupo equilibradíssimo, que já tinha o próprio União São João, tinha o 15 de Piracicaba, e o 15, apesar de ter um investimento bem inferior ao outros anos da competição, acho que não tem nem comparação, montou um elenco bem barato, assim, comparado com o que vinha montando, e mesmo assim conseguiu liderar essa primeira fase.
Você vê na parte financeira esses times da parte de cima da Série A2 com uma grande vantagem no sentido de, mesmo se eu não investir tanto, eu consigo montar um elenco bastante competitivo para a competição? Então, para te fazer uma correção, nesse grupo nosso, Taquaritinga 15, o Taquaritinga acabou liderando a primeira Liderou, é fase verdade. inteira, né? É verdade. Na verdade, a gente ganhou o jogo do 15 para Piracicaba em casa, empatou fora. A gente classificou, na verdade, no último jogo do primeiro turno ali da primeira fase, a gente estava classificado. O 15 montou uma equipe realmente um pouco mais jovem, mas se você pegar já no segundo turno da primeira fase, tiveram um retorno de uns 4, 5 atletas que estavam emprestados ali, experientes, né? Então, eles começaram o campeonato com uma equipe um pouco mais jovem, depois foi retornando alguns atletas ali de mais cancha, mais experiente. Tanto que eles chegaram no mata-mata contra o Oeste, se não me engano, tiram o Oeste. Então, assim, existe essa possibilidade também, né? Porque, normalmente, essas equipes de Série A2 aí tem atletas emprestados que, decorrer da competição, podem ir retornando também, né? Dependendo de como vai acontecendo o andamento dos clubes que eles estão. Então, é uma competição que, assim, acaba também sendo diferente. Na primeira fase, um pouco mais longa ali, e depois, mesma coisa de Série A3, Série A2, entra mata-mata, que aí vira outro campeonato, né? E para fechar, Marcelo, chegando aqui a quase 12 minutos já, para a gente fechar essa entrevista, eu queria saber de você o seguinte: a gente sabe que o São José. Peraí, que esqueci a pergunta, calma de pausa. E quando a gente compara algumas equipes dessa Copa Paulista para fazer esse primeiro panorama, algumas recusaram a gente por não ter um cronograma ainda estabelecido para a Série 2, algumas por não ter nem técnico definido e algumas por não ter nem se reapresentado. O São José já se reapresentou, já apresentou um jogador que veio para a competição, que é o Gabriel, já apresentou um treinador, então está um pouco adiantado. O quão esse adiantado está o São José hoje e como que é esse cronograma de vocês para se preparar até daqui 1 mês e meio, quando começa a competição? Então, assim, eu vou te falar do que eu encontrei. Eu encontrei uma equipe muito organizada, um time muito organizado, um projeto muito grandioso, né? Projeto que certamente vai, em pouco tempo, levar o clube a grandes campeonatos, né? Então, assim, isso faz parte da organização do clube, né? O clube já se montou, já se organizou para apresentar um treinador, para já manter uma base do elenco, já fazer contratações, e a apresentação faz parte desse cronograma todo aí. Então, faz parte da organização do clube, do projeto, enfim, das pessoas que tocam o clube. Então, assim, eu não sei se futebol é difícil, né? A gente às vezes faz tudo certo, as outras equipes fazem tudo certo, e vai ser decidido na hora do campo lá. Até pela Copa Paulista ser uma competição que permite, talvez, um clube começar um pouco depois, por ser semana cheia sempre, então os clubes acabam se ajustando durante a competição. Mas, assim, obviamente, você ter projeto organizado, ter um cronograma organizado, te facilita em tudo, né? Você chega no clube com tudo pronto, com tudo na tua mão. Então, essa vantagem, com certeza, a gente leva, principalmente por tudo isso, pela estrutura física, pela estrutura de pessoas. Então, é um clube com um projeto muito organizado em todos os sentidos, um departamento de futebol muito organizado. Então, tudo isso é vantagem, né? Mas, assim, a gente tem que fazer a coisa acontecer dentro do campo, numa boa preparação dentro do campo, bons treinos, uma boa montagem de elenco que está sendo feita, tenho certeza. Então, todo esse pacote acaba levando, no final, as equipes a estarem bem preparadas para brigar por uma competição que é difícil, né? Ela começa, talvez, ali com as equipes iniciando muito mais próximas, com pouca preparação, mas, como eu te falei, durante a competição, em 4 rodadas, já tem 4 semanas de preparação ao mesmo tempo também. E acaba condicionando as equipes também a fazerem boas campanhas, bons trabalhos. Tem essa questão dos atletas também, do retorno de atletas no meio da competição, tem as trocas no mata-mata. Então, é uma competição que ela vai mudando também de acordo com o andamento, mas é uma competição muito difícil porque tem alguns clubes aí que a gente sabe que vão querer brigar por essas vagas de competição nacional também. Acho que entra algo. E houve? Voltamos para isso, para encerrar bem com uma quedinha de internet básica aí rapidinho, mas agradeço pela sua participação, nosso primeiro encontro aqui desse novo quadro. Boa sorte para você nessa montagem de elenco, nessa preparação, e a gente se vê na Copa Paulista. Marcelo, obrigado, viu?
Obrigado, Gabriel. Eu te agradeço o convite. Uma honra estar sendo o primeiro a participar desse quadro aí. E sempre precisar, estou à disposição para atender vocês aí. É isso, pessoal. Você que esteve com a gente até aqui, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E para você que é fã de Copa Paulista, pode vir para cá, que todos os 24 times vão ter esse panorama bem feito, para você saber pelo que briga cada equipe na competição. O primeiro, representando o São José, Águia do Vale, foi o Marcelo Morelli. E a próxima agora, surpresa, fiquem aí para vocês verem, mas os 24 estarão aqui. Então, muito obrigado. Curtam, se inscrevam e aquilo. Obrigado.